Tuas mãos, Deus, nós estamos. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos queridos. Então, você que tem uma Bíblia aí, está perto de você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Ok? Abre aí, então. Evangelho de Marcos, capítulo 13, do 1 ao 13, nós vamos fazer a leitura deste texto, ok? Então eu vou começar a ler aqui, que você possa me acompanhar. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Só um minutinho que eu preciso erguer essa bancada. Ok. Eu queria que você permanecesse aí com a sua Bíblia. Que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar nesse texto aí. Nós vamos ficar no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E nós começamos hoje, e nós vamos expor todo esse capítulo durante o mês de julho. Isso vai acontecer em 4 pregações ao longo do mês de julho, a exposição deste capítulo, do capítulo inteiro, que agora nós lemos apenas do versículo 1 ao 13. E nesse capítulo, o capítulo 13, nós temos o sermão de Jesus sobre as últimas coisas. É disso que se trata esse capítulo. É um sermão que Jesus fez inteiro sobre as últimas coisas. E é chamado por muitos teólogos e estudiosos da Bíblia de o pequeno Apocalipse. E por isso que o nome da série que nós demos para essa exposição do capítulo 13 de Marcos no mês de julho, nós chamamos de o pequeno Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. E ele leva esse nome porque praticamente todo o seu conteúdo diz respeito às últimas coisas, aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, diz respeito ao futuro. Mas Marcos, o evangelista, aqui no capítulo 13, assim como em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e Lucas, capítulo 21, Marcos, capítulo 13, nós temos um resumo das últimas coisas ensinadas por Jesus. Um pequeno apocalipse comparado ao livro todo do Apocalipse que há na Bíblia. E vai falar basicamente da segunda vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências bíblicas ou versículos que nos falam a respeito da primeira vinda de Jesus, que aconteceu 2000 anos atrás. 300 versículos, profecias, falavam da sua primeira vinda. Porém, a segunda vinda de Cristo, nós temos 2.400 versículos, referências bíblicas sobre a sua segunda vinda. Então é um dos temas mais falados na Escritura. Por outro lado, também, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e mais mal interpretado, infelizmente, na Bíblia. E por isso nós vamos nos deter um mês aqui falando desse tema. Muitos a respeito desse tema negam que haverá uma segunda vinda. Negam que Jesus voltará. Muitos negam isso. Outros tentam enganar as pessoas, marcando datas para quando vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Coisa que as Escrituras nos proíbem. Outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ela jamais fosse acontecer, como se Jesus jamais fosse voltar. Isso não pesa, a segunda vinda de Cristo para essas pessoas não pesa em nada na sua maneira de viver, no seu dia a dia e nos seus valores. Hoje, então, como eu falei, nós começamos essa série chamada O Pequeno Apocalipse. E por um mês nós vamos falar desse tema. E a primeira mensagem dessa série, que eu começo agora, eu chamei de Ainda Não É o Fim. Desculpa aqui, irmãos, deixa eu passar corretamente o slide. Então, a primeira pregação dessa série chama-se Ainda Não É o Fim. Há poucos dias estava muito forte as conversas entre as famílias, amigos, redes sociais e pessoas que se encontravam. Estava muito forte a fala a respeito da possibilidade do fim do mundo, né? Porque a gente está vivendo aí um tempo de epidemia, de peste, uma doença séria afetando o mundo inteiro, a fome que tem levado em função disso, crise econômica e política, muitas mortes, e aí então veio aquele negócio dos gafanhotos e aquela nuvem, todo mundo começou a lembrar das 10 pragas do Egito, o fim dos tempos, e junto com isso também aconteceu um terremoto muito forte no México, de 7,5 na escala Richter. Então, e somando tudo isso, e aí esses dias ainda deu as tempestades bomba aí, nessa chuva forte. Então, todo mundo estava pensando, será o fim? É o fim dos tempos? Essa soma de eventos? Mas eu quero te dizer, meu irmão, meu amigo, você que nos assiste, que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Embora eu acredite que falte apenas algumas horas no relógio do juízo final para o fim. Mas não é o fim. Então, eu queria que nós agora entrássemos no texto. E por isso que eu pedi para você segurar aí a Bíblia, para nós fazermos isso, ok? Então, entrando no texto, nós ainda estamos na Terça-feira Santa. Jesus passou o dia ensinando no templo, envolvido em várias controvérsias com os líderes religiosos da época, chegou e ensinou coisas importantíssimas que nós vimos em pregações passadas, e agora ele está saindo do templo com os seus discípulos, porque ele vai de novo pernoitar em Betânia, que era um vilarejo onde Jesus passava as noites, cerca de 3 km, 3,5 km ali de Jerusalém. Então estão saindo no final do dia de Betânia. E ao sair do templo, os seus discípulos olham para o templo
e olham para aquela construção magnífica que era o templo judeu na época de Jesus, e eles fazem um comentário a respeito. O que eles dizem? Está no versículo 1 que nós lemos. Eles falaram: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Esse discípulo, ele estava falando, então, do templo judeu. Uma enorme obra arquitetônica, bela, muito bela e muito magnífica. Esse templo, ele era, na verdade, o terceiro templo que os judeus tinham construído. O primeiro foi construído por Salomão e destruído em partes, uma grande parte, pelos babilônicos. Depois ele é reconstruído, então, uma segunda vez, e aí o processo de envelhecimento e guerras, ele precisa passar por uma reforma. Então, esse templo ele foi reconstruído pelo rei Herodes o Grande. Pouco antes de Jesus nascer, ele começou essa reforma. E durou muitos anos. Inclusive, nessa época, e nesse momento que esse discípulo faz esse comentário, ainda existiam algumas reformas. Depois de algumas décadas, o templo ainda estava em reforma. Mas já estava quase pronto. E esse templo era muito belo. Ele era feito de enormes blocos de rocha, né, de mármore branca. Algumas daqueles blocos tinham de 12 a 18 metros. Imagina, irmão, imagina o templo, está ali a foto. Mas imagina você ver um bloco único, inteiro, de 12 a 18 metros. Era de fato algo magnífico, esse templo. E então eles estão olhando aquilo ali. Provavelmente esse templo era a maior e mais magnífica construção do mundo antigo. Provavelmente era a maior e mais bela e mais magnífica construção. E ela só não foi incluída entre as 7 maravilhas da antiguidade, provavelmente por preconceito contra os judeus. Porque esse templo ele era duas vezes, esse templo, esse que eu estou mostrando aí, que era a reconstrução de Herodes o Grande, ele era 2 vezes maior do que o famoso templo de Salomão. Era 2 vezes maior. Era bem maior e mais glamuroso do que o templo de Ártemis em Éfeso, contemporâneo a esse templo. Era muito mais glamuroso. Até os romanos reconheciam isso, porque o historiador Joséfo fala a respeito disso no seu livro. Então eles reconheciam isso. A sua fachada principal... Só um minutinho aqui, irmãos, que fechou o meu tablet. A sua fachada principal, na frente dele, ele tinha placas de ouro nesse templo. E quando o sol batia, reluzia e dava um resplendor tão fantástico que de longe se via, né? Era algo maravilhoso realmente de ser visto. Então, esse templo era algo muito fantástico. E era tão imponente e magnífico, e tão majestoso esse templo, que os judeus criam que ele era indestrutível. Isso era uma crença recorrente dos judeus. De tão imponente e majestoso, eles criam que o templo era indestrutível. O versículo 2, então, Jesus, depois que ouviu esse comentário, Jesus responde. E Jesus fala, então, para o discípulo que fez o comentário, e para todos os outros que estão saindo com ele do templo. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estão diante do templo magnífico quando Jesus diz isso. E então eles saem daquele local, do templo, saem da cidade, descem o vale do Cedron e sobem o Monte das Oliveiras, que ficava bem de frente da porta principal do templo. E estão indo em direção a Betânia. E
descendo o vale e subindo o Monte das Oliveiras é uma subida bem íngreme, irmãos. É uma bela de uma caminhada, morro acima para poder ir para Betânia. Então, depois que eles descem o vale e sobem o monte, provavelmente eles cansaram e foram dar uma descansadinha, porque o texto nos fala que eles sentam para isso. E quando eles sentam para dar uma descansada depois dessa subida íngreme, então, onde eles sentam, eles vão parar bem em frente à cidade. E eles estão lá no alto do monte, contemplando a cidade e principalmente o templo, magnífico, maravilhoso, lindo, com suas placas de ouro reluzindo contra o sol. Eles estão tendo essa imagem, quando eles estão sentados no Monte da Oliveira, sentados para descansar. Imagina a cena. Então, ali, no alto, o núcleo mais chegado dos discípulos, que o texto nos diz que foram 4, o núcleo mais chegado se aproxima de Jesus. Em particular, eles ainda estão intrigados com aquela declaração que Jesus fez, que não ia ficar pedra sobre pedra, e então eles questionam Jesus. Quando e quais seriam os sinais que antecederiam esses acontecimentos, de que o templo e nada ia ficar de pé? Eles estavam intrigados com essa declaração de Jesus, eles queriam saber quando, e o que ia acontecer antes para eles poderem se preparar. E então Jesus responde para eles no versículos 13 e 4, e em diante, né? O que Jesus diz para eles? Então, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, ali sentado com eles, Jesus começou a ensinar sobre as últimas coisas, que é o início do sermão que vai durar todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E o objetivo de Jesus estar ensinando esse sermão para os seus discípulos, porque isso não é um discurso público para a multidão, mas é para os seus discípulos, o objetivo é dar o devido preparo para os discípulos a respeito daquilo que viria a acontecer após a sua morte e ressurreição, né? Eles precisavam estar preparados para esse tempo de espera, de que Jesus seria levado ao céu, e eles agora iriam esperar pela segunda vinda de Cristo. E Jesus passa a ensinar sobre esse período de espera, para preparar os seus discípulos. Então, Jesus começa seu ensino ali, com os discípulos sentados no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, falando do período... É o período entre as duas vindas de Cristo. O texto vai falar aqui mais à frente um pouquinho, que vai chamar isso de princípio das dores. Mas o princípio das dores necessariamente não é todo o período, mas o final do período. Mas Jesus vai dar ênfase principalmente a esse período final, chamado de princípio das dores. Mas esse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é o período que nós vivemos. Jesus veio à terra, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está à destra de Deus. E a promessa é que um dia ele voltará. E o período que nós vivemos agora é o período de espera, é o período entre as duas vindas. E Jesus compara esse período de espera, Jesus compara com a gestação de uma mulher. É isso que Jesus faz quando está ensinando para os seus discípulos. Esse período de espera, ele para ensinar os discípulos, ele fala da gestação de uma mulher. Porque a gestação de uma mulher, quando está grávida, é um tempo de expectativas. É um tempo de esperança. É um tempo especial. Mas, por mais alegre, festivo e maravilhoso que seja esse tempo, à medida que passa os meses de gestação e se aproxima o dia do nascimento do bebê, todo mundo que já teve um filho ou que acompanhou isso sabe que as dificuldades vão aumentando e as dores vão aumentando. Dormir se torna já um pouco mais difícil, se alimentar se torna um pouco mais difícil, tudo se torna um pouco mais difícil e as dores vão surgindo à medida que se aproxima o dia do nascimento. E esse tempo que as dores vão aumentando e vão se intensificando, Jesus chama de o princípio das dores. Está no versículo 8. Né? Olha ali no versículo 8. E você vai
ver no final. Ele diz, estas coisas são o princípio das dores. No versículo 7, Jesus diz algo que é mais ou menos parecido com isso que ele chamou de o princípio das dores. No versículo 7 ele diz, ainda não. Ainda não é o fim. O princípio das dores, queridos, gafanhoto, crise, tempestade, guerras, não é o fim. Ainda não é. Mas o fato é, queridos irmãos e amigos que estão me ouvindo, o fato é que a história avança para um grande final. A maneira como os historiadores sem Deus, a história secular, fala da história é que a história ela é cíclica. Ela sempre gira e volta, ela avança e volta nos mesmos pontos. Essa é uma maneira de pensar na história não bíblica, sem Cristo. A história bíblica, a maneira que Deus vê a história e que o cristão precisa ver a história, entender que a história é linear, ela tem um início, um meio e um fim. E a história está avançando para o seu grande final. É isso que Jesus estava dizendo. Né? O tempo de espera, nós já estamos nele. Mas eu acredito que também nós já estamos no tempo final da espera, nas últimas horas do relógio do dia do juízo. Então, é o tempo em que as dores da humanidade, sem Deus, e que não quer saber de Jesus, vai aumentando à medida que o dia do parto se aproxima. O dia do parto é a segunda vinda do nosso Senhor. Todos nós estamos vivendo e experimentando esse tempo nesse exato momento. É o tempo de espera. Mas também todos nós estamos experimentando as dores, aquilo que está acontecendo, né? Nesse tempo que se aproxima do fim. É bem verdade que essas dores e as dificuldades do tempo do fim são de alguma maneira aliviadas para os cristãos, para aqueles que amam Jesus e o nosso Deus, por causa dos benefícios que o reino de Deus, que já está presente, são experimentados na vida do crente. De alguma maneira isso já atenua esse período e as dores que nós enfrentamos com toda a humanidade. Daquilo que Jesus ensinou nesse capítulo todo, e nós não lemos o capítulo todo, só lemos do 1 ao 13, mas daquilo, do versículo 1 ao 13, mas daquilo que Jesus ensinou nesse capítulo todo, ou seja, o pequeno Apocalipse, eu quero dizer para vocês que parte já aconteceu. Parte do que Jesus ensinou em todo esse capítulo, parte já aconteceu. Outra parte, está acontecendo. E ainda uma outra parte que ainda não aconteceu, que vai acontecer. E agora eu quero falar então da parte que aconteceu. Daquilo que está aqui nesse texto, as profecias de Jesus, tem uma parte que já aconteceu, que foi a destruição do templo. Quando o discípulo olha, elogia, diz que aquilo era maravilhoso, e dentro dele talvez tivesse aquela crença que seria indestrutível, porque a habitação de Deus é algo feito de pedras gigantescas, algo fantástico. E Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus diz no versículo 2, não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia que Jesus disse mais ou menos no ano 30 da era cristã, ela se realizou no ano 70, ou seja, 40 anos depois que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedras, essa profecia aconteceu no ano 70, né? Na revolta que os judeus travaram contra os romanos. Foi o período das guerras judaicas, do ano 67 ao ano 70 depois de Cristo, que houve insurreições dos judeus contra o Império Romano. E o final dessa insurreição, quando os romanos triunfam e vencem a insurreição, é a tomada de Jerusalém. Então, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, vai lá e sitia a cidade de Jerusalém por alguns meses. Ele chega lá com 3 legiões romanas, uma quantidade enorme de soldados, cerca a cidade inteira durante vários meses, sitia a cidade. Sitia ela no período que ia acontecer a Páscoa, né? A cidade, então, o que aconteceu? Eles iam guerreando com os judeus, começaram no mar, começaram na Galileia, foram vencendo batalhas, foram conquistando terreno, e os judeus e os guerreiros que estavam resistindo subiram a Jerusalém e se intocaram em Jerusalém, era o último reduto.
E era mais ou menos também no período da Páscoa. Tito, o que ele fez? Mesmo com a cidade sitiada, na Páscoa todos os judeus de toda a terra vêm para Jerusalém. Estavam em guerra, mas eles iam vir fazer o seu compromisso com a fé. E Tito deixou os judeus entrarem. E os judeus entraram, mas depois que eles entraram, ele não deixou sair. O que isso acarretou? Que tinha uma multidão muito grande lá dentro e não tinha comida. Agravou terrivelmente a situação daqueles que estavam dentro da cidade. Então existia uma multidão muito grande dos que resistiam e mais a multidão que foi para lá por causa da Páscoa. Então depois de alguns meses, os romanos conseguiram derrubar os muros, entrar na cidade e destruir toda a cidade. Uma fúria enorme. E com isso também incendiaram o templo e destruíram o templo. Destruíram totalmente o templo. Foi a única vez que o templo foi totalmente destruído. Na época de Nabucodonosor, em 586 a.C., quando ele invadiu Jerusalém, também destruiu a cidade. Ele destruiu completamente os muros, mas o templo foi danificado e incendiado, mas não completamente destruído. Mas dessa vez o templo foi completamente destruído. Não ficou pedra sobre pedra. E foi terrível, foi uma carnificina, uma crueldade gigante. Milhares de pessoas morreram. Alguns acreditam que chegou a perto de 1 milhão. Outros acreditam que foi menos. A montoeira de gente que estava lá dentro. Então, mas também diz a tradição cristã que os cristãos, eles não foram assassinados ou não morreram na invasão dos romanos, porque os cristãos sabiam da profecia de Jesus feita há 40 anos atrás, ouviram as instruções de Jesus e se ausentaram na cidade quando viram que o cerco estava se formando, porque Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e eles se ausentaram da cidade. Então a tradição diz que os cristãos não morreram nesse infeliz acontecimento da história. Então, queridos, essa é a parte que aconteceu. E agora eu quero caminhar para falar aqui da parte que está acontecendo. Que é tanto o período da espera, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda, o período da espera, até a sua reta final, que é chamada de princípio das dores. Então o versículo 5 e 6 diz: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Esse período, que é o período da espera, mas principalmente chegando na reta final, na proximidade, no fim do parto, o princípio das dores, esse período, Jesus disse que seria marcado pelo surgimento de muitos falsos messias, muitos falsos profetas, muitos falsos ministros, falsos pastores, falsos irmãos, promovendo um falso evangelho que enganaria a muitos. Muitos seriam enganados. É a profecia que Jesus disse ali. O princípio das dores é um período de proliferação de engano. Lembra, quando eu falo de princípio das dores, já é a reta final. Talvez fosse o 8º mês da gravidez, que a gente sabe que fica tudo mais desconfortável, a barriga cresce muito. E o princípio das dores é a reta final da gravidez. E Jesus diz que no princípio das dores haveria uma proliferação muito grande, além do normal, de engano e enganadores. O que tem acontecido nesse período de espera, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, é que paralelamente ao avanço do reino de Deus sobre a terra, também avança o engano no mundo. E quanto mais se aproximamos, irmãos, da segunda vinda de Cristo, mais intenso isso será. Mais intenso a proliferação do engano. E para você ter ideia, olha o quanto que o engano tem proliferado. Segundo, falando então aqui a respeito da proliferação das falsas religiões e filosofias e do engano. Segundo David Barrett, que é um pesquisador cristão, as religiões no mundo cresceram de 1000
em 1900. Em 1900 tinha 1000 religiões no mundo, para 10.500 até o dia de hoje. E deve chegar a 15.000 falsas religiões e filosofias nos próximos 25 anos. Ou seja, nós vivemos um período de explosão das falsas religiões. Quanto a um outro ponto, é o abandono da fé verdadeira. Então, nesse período das dores, na reta final, nas últimas horas, haveria essa proliferação do engano, mas também haveria um abandono da fé verdadeira. O versículo 6 diz que muitos seriam enganados, e ser enganados é abandonar a sã doutrina, é se afastar do Evangelho, abandonar o Salvador, ou abraçar o outro Evangelho, como Paulo fala em Gálatas, um Evangelho diluído. Então, haveria um abandono da fé verdadeira. E se pegar o mesmo trecho que fala do pequeno Apocalipse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que o amor de muitos iria se esfriar. Irmãos, é bem o que nós vivemos hoje. É bem o que nós vivemos hoje. Há um abandono enorme da fé verdadeira. O amor de muitos tem se esfriado, e muitos têm sido enganados por falsos profetas, mestres, e pela má teologia, como já pregamos aqui alguns domingos atrás. O misticismo tem tomado conta das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas. O misticismo tem tomado conta. É como o pastor Hernandes Dias Lopes disse. Ele falou o seguinte: a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, está se transformando numa empresa. O púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. Nos últimos dias se proliferaria o engano. Versículos 6 e 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vamos falar de guerras e rumores de guerras. Então, guerras sempre existiram. Sempre existiram na história da humanidade, não é porque a humanidade se tornou mais culta, né, que as guerras diminuíram. Pelo contrário. As guerras sempre existiram, mas elas se intensificaram. E se intensificarão mais ainda quanto mais se aproxima o dia do parto, do juízo final, do fim dos tempos. Ao longo da história, irmãos, para vocês terem uma ideia, ao longo da história tem havido 13 anos, olha só que terrível isso, ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Para cada ano de paz tem havido 13 anos de guerra. A cada século o número de guerras e conflitos entre as nações tem aumentado. Esse dado é de uma pesquisa da ONU. E a ONU diz que aproximadamente 200 milhões de pessoas morreram devido a conflitos violentos no século XX. Só no século XX. 200 milhões de pessoas morreram por causa de guerras. Isso é um número 3 vezes maior do que a soma de todos aqueles que morreram em guerra em toda a história. Em toda a história, morreu 3 vezes menos em guerra do que no nosso último século. Segundo a pesquisa da ONU, quase 50% de todos os cientistas vivos em atividade no mundo, aproximadamente 500 mil cientistas, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase que a metade dos cientistas envolvidos em pesquisa de armas. E quase que 40% das riquezas, dos recursos das nações, são colocados na pesquisa e na fabricação de armas. Essa é a verdade do mundo que nós vivemos. O mundo está encharcado
de sangue. Só a primeira grande guerra mundial morreu 30 milhões de pessoas, aproximadamente. A Segunda Guerra Mundial morreu aproximadamente 60 milhões. E o texto diz que seria nação contra nação, chacina, genocídios, assassinatos, pai contra filho, filho contra pai. Só no último século isso se multiplicou abundantemente. O versículo 8, a parte B, nos diz: haverá terremotos. Durante esse período de espera, da primeira e da segunda vinda, haverá terremotos. Mas no princípio das dores, na reta final, nas últimas horas, vai haver mais. Haverão terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores, que é a reta final. Sobre terremotos, olha só esses dados. Os terremotos também sempre existiram. Está em vários livros de história, terremotos que aconteceram, sérios, que mataram muitas pessoas, que destruíram cidades na antiguidade. Os terremotos também sempre existiram. Mas de acordo com uma pesquisa americana, de pesquisadores na área de abalos sísmicos, esses pesquisadores, eles mostram que os terremotos com acima de 6 pontos na escala Richter têm se intensificado muito. De 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos no mundo acima de 6 pontos na escala Richter. Apenas 8. De 1930 a 1960, houve 18. De 1960 a 1979, houve 64 terremotos catastróficos. E de 1980 a 1996, houve mais 200 terremotos dramáticos. E essa pesquisa vai só até ali no ano 2000, e ainda nem traz os dados até 2020. Ou seja, só no século XX, houve mais terremotos do que em toda a história da humanidade. Isso é o princípio das dores. Isso é a reta final. Sobre fome, que Jesus disse que aconteceria. A fome, o que é a fome? A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição de renda que há no mundo, nas nações, nas políticas e nos governos. É um retrato da ganância e do egoísmo humano. Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome, irmãos, estatísticas aí também da ONU, a fome, ela afeta quase 50% da população do mundo. 3,6 bilhões de pessoas sentem fome. Umas em estado profundo de fome. Mas a fome afeta 50% da população do mundo no momento que nós vivemos. A cada segundo, uma pessoa morre de fome na Terra. Vários, desde o início desse culto, morreram de fome na Terra. 8.500 crianças morrem por dia no mundo de fome. Mais de $1 trilhão são gastos todo ano em pesquisas e em armamentos, em armas de destruição. Para nós termos uma ideia, gasta-se num único avião de guerra o equivalente a 500 mil sacos de trigo. 500 mil sacos de trigo. E num único míssil, o equivalente a casas novas para 800 pessoas. Isso mostra onde estão os nossos valores. Irmãos, versículo 9, 11 e 13, Jesus segue então o seu discurso a respeito das últimas coisas, daquilo que está em acontecimento. Ele diz: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas,
sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunha. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem na presença, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Outra coisa então que Jesus diz é que no período da espera, e principalmente no período das dores, haveria uma intensificação, teria a marca da perseguição religiosa no mundo, principalmente aos cristãos. Irmãos, a perseguição religiosa também tem estado presente na história da humanidade, e falando especificamente dos cristãos, que é o nosso credo, no que nós acreditamos, os cristãos têm sido alvo desde muito tempo de perseguição, de morte, né, e várias atrocidades, desde os judaizantes na época dos apóstolos, passando pelos romanos, 2, 3, 4 séculos, Idade Média, Inquisição, fogueira, os governos totalitários, nazismo, comunismo, islamismo e várias religiões extremistas perseguiram muito a fé cristã e mataram muitos cristãos. Mas tendo a analogia, pensa na espera, pensa na mulher grávida, pensa naquele último mês, aquele barrigão, um umbigo saltado, né? O nariz já bem gordinho, bochecha, né? Já está no fim, está na reta final. Então pense na analogia do parto. Tendo isso em vista, a perseguição, Jesus disse que aumentará, quanto mais perto do parto, ela aumentará. E no século XX, nós tivemos o maior número de mártires cristãos de toda a história. Só do século XX. Morreu muito mais cristãos do século XX para cá do que toda a história do cristianismo até Cristo. Segundo David Barrett, de Cristo até hoje, morreram 40 milhões de cristãos por causa de Jesus, por causa da fé que processa, por serem discípulos de Cristo, por amarem Ele e amarem a Bíblia. 40 milhões de cristãos morreram na história, de Cristo até hoje, foram martirizados. Sendo, desses 40 milhões, 26,7 milhões só no século 20 até hoje. Isso é impressionante. Então, Jesus, terminando essa parte, caminhando para o fim aqui da nossa mensagem, ainda no versículo 10, ele diz o seguinte: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Antes do fim, porque ainda não é o fim, antes do fim vão acontecer todas essas coisas que eu falei aqui, elas vão se intensificar, e eu mostrei para você que se intensificaram e muito, e por isso eu acredito que nós vivemos as últimas horas. Mas também Jesus disse que precisaria ser pregado o Evangelho do Reino a todas as nações. Em meio a tantos sinais ruins e desagradáveis do juízo de Deus e que antecederão o fim dos tempos, nós temos aqui um sinal da graça de Deus. Nós temos aqui um sinal do amor de Deus sobre a humanidade caída, rebelde e pecadora. Em meio às dores que nós falamos aqui, que antecedem a vinda de Jesus, nós temos o derramar da graça de Deus sobre os corações. Nós temos aqui a missão de Deus, o movimento de Deus invadindo as nações, as casas, os lares. Por isso que você está agora nos ouvindo. É essa profecia acontecendo. E o Evangelho, diz o texto aqui no versículo 10, ele vai ser pregado no mundo todo, antes que o fim venha. O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para nós. É a boa notícia de que homens pecadores, como eu e você, pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, podem ser salvos. Porque Jesus veio até nós.
para morrer por nós na cruz pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. E o texto, no versículo 10, não diz que todos terão que ouvir o Evangelho. O texto não diz isso. O texto diz que todas as nações receberão o Evangelho do Reino. Todas as nações receberão o Evangelho do Reino. E eu acredito que o Evangelho já chegou a todas as nações da terra. Eu acredito que, segundo esse versículo, o Evangelho também já chegou a todos os países que hoje existem na terra. Porém, em Apocalipse 7, 9, Apocalipse 7, 9 diz o seguinte, que complementa um pouco essa ideia da pregação do Evangelho. Diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então esse texto diz que não só as nações, mas que dentro das nações há etnias, há povos e há línguas, e esses também vão ter representantes que serão salvos. Então o Evangelho já chegou a todas as nações da terra, mas não ainda a todas as tribos, não ainda a todos os povos e não ainda a todas as línguas. A evangelização das etnias ainda é uma tarefa inacabada. Essa é a verdade. No mundo atual, 2020, nós temos em torno de 7,7 bilhões de pessoas. E o número total de idiomas que existe no mundo é de 7.351 idiomas ou línguas. Dessa totalidade, 5,6 bilhões de pessoas já têm acesso à Bíblia completa. 5,6 dos 7,7 já tem a Bíblia traduzida na sua... toda ela, ou seja, 694 idiomas já tem a Bíblia completa. As pessoas têm acesso à história de Jesus, à salvação, às boas novas. Mas 805 milhões têm acesso só ao Novo Testamento. Eles não têm a tradução do Velho ainda. Ou seja, mais 1.557 idiomas ou línguas têm só o Novo traduzido. E 411 milhões têm acesso a apenas algumas partes da Bíblia. Não é nem todo o Novo, nem todo o Velho, são algumas porções, que já são mais 1.129 idiomas. De acordo com essas informações, com essas estatísticas, nós temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à Bíblia. Ou seja, 3.380 idiomas correspondendo a 6,8 bilhões de pessoas têm acesso à palavra de Deus. Foi traduzida. Está nos app. Está muito mais acessível ainda nessa nossa época de tecnologias. Isso equivale a 89% da população mundial que tem acesso à palavra de Deus. Então quer dizer que apenas 11 milhões, menos 11%, menos de 1 bilhão, ainda não tem nenhum acesso às Escrituras, à palavra de Deus. Isso quer dizer que o desafio ainda é grande, porque esses 11% representam 3.971 da totalidade das línguas que ainda não têm acesso à palavra de Deus. Então ainda temos um grande desafio. Mas nunca estivemos tão próximo, tão perto de realizar a profecia, que para mim é a última, de que o Evangelho precisa ser anunciado a todas as nações e ter os representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações que estarão diante do Cordeiro. E o que eu vejo que, contudo, mesmo que o desafio ainda é grande, os meios de comunicação em massa e as tecnologias que temos hoje têm acelerado esse processo de tradução da Bíblia, de envio de missionários, de estratégias diversas, tem acelerado a realização dessa conquista. Então, depois de tudo isso que você ouviu a respeito daquilo que já aconteceu e daquilo que está acontecendo, nesse período de espera e o princípio das dores e as últimas horas
da história da humanidade que nós estamos vivendo, depois disso, eu queria destacar rápido aqui, termino essa pregação, 4 alertas. Eu queria fazer aqui 4 alertas a respeito do que você me ouviu aqui com um monte de dados, estatísticas e do texto da Palavra de Deus. Então, os 4 alertas que eu quero dar para você guardar para você como aplicação e reflexão. Primeiro, não tenha medo da perseguição, meu irmão. Jesus disse que a perseguição vai vir, vai chegar algum momento ali no último, se eu digo que nós estamos nas últimas horas, vai chegar um momento que vai ser os últimos segundos, e que a perseguição e a coisa vai ficar feia. Mas não tema a perseguição, né? Não tema a perseguição. Não tema a perseguição que vem da família, que vem do trabalho, que vem da escola, da universidade, das redes sociais, e às vezes perseguições que vêm do governo. Não tema as perseguições. Se Deus não nos livrar dela, Deus nos livrará nela. E Deus diz ali nos textos que nós lemos, Ele quer nos usar, né? As perseguições são oportunidades, Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Então Ele vai nos usar no meio da perseguição, e aquilo vai ser o trampolim, uma maneira de nós testemunharmos de Cristo, e Ele vai nos levar à presença de autoridades, e nós não precisamos se preocupar com o que falar, porque Ele vai colocar na nossa boca, o Espírito Santo de Deus vai nos usar. Não tema a perseguição. Não tema. Mateus capítulo 5, versículo 11, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem. Ok? Então não tema a perseguição. Segundo, não se cale. Não se cale. Diante da perseguição, diante da calamidade, diante da dificuldade, diante do medo, do terror, não se cale. Não se preocupe com o que você tem que falar. O Espírito vai nos conduzir, o texto disse. Diante da necessidade, pregue o Evangelho. Né? Esses dias eu estava comentando no PG, no pequeno grupo, o como que nós abrimos o bocão e falamos para defender o time, para defender a política, para defender ideias. Mas quando é o Evangelho a gente se cala. Não se cale. Não se cale. Pregue o Evangelho. Fazendo assim você vai acelerar a segunda vinda do nosso Senhor. Terceiro, tenha o cuidado. Tenha cuidado. Cuidado com o quê? Com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os falsos ensinos, as falsas pregações, com a má teologia. Que ninguém vos engane com essa teologia diluída, esse evangelho ralo que tem por aí, esse evangelho da prosperidade, esse negócio de autoajuda, de centralizar no homem, né? Diluído, com uma igreja que é descolada, que é para frente, mas que não tem evangelho. Cuidado. E o último, persevere até o fim. O versículo 13, que nós lemos, termina dizendo, na última parte do versículo, dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero que você acompanhe um videozinho ali de 1 minuto, e eu quero falar sobre a perseverança, porque é assim que termina o texto que nós lemos. Persevere, meu irmão, persevere na perseguição, na luta, na dificuldade, na falta do trabalho, nos problemas que você está enfrentando, é o tempo das dores, mas persevere. Esse vídeo é um vídeo que fala do momento para mim que foi o mais inspirador e emocionante da Olimpíada de Barcelona de 1992. Foi a corrida dos 400 metros rasos, onde Derek Redmond, da Inglaterra, correu, e ele tinha começado muito bem, ele teve o melhor tempo nas eliminatórias, nas quartas de final. Mas na semifinal, quando faltava poucos metros, uns 150 metros para o fim da corrida, ele rompeu o tendão, ele se machucou e parou. E aí a corrida terminou e a torcida ficou ali na expectativa, e assistentes vieram com macas tentar ajudá-lo e buscá-lo, e ele se recusou a desistir. Então ele se levantou e foi manquejando, vocês estão vendo aí no vídeo. E quando ele estava próximo da chegada, o seu pai saiu da torcida, o encontrou e foi com ele até o fim da corrida. E à medida que ele manquejava e ia até o fim, o seu pai ia com ele, a multidão de 65 mil pessoas naquele estádio ficou de pé e ovacionou, aplaudiram por muitos minutos a atitude do Derek. É uma atitude de perseverança. Então, não importa a dificuldade que enfrentemos na caminhada, o Senhor Jesus deseja que nós prossigamos até a linha de chegada, que nós sejamos fiéis até o fim, sem desistir,
sem abandonar a prova, sem apostatar. E para isso você tem à disposição a família da fé. Para isso você precisa estar aberto e recorrer a receber o apoio e a ajuda dos seus irmãos em Cristo e seguir a jornada e seguir em frente. Por mais difícil que seja a prova, meu irmão, a dor, a dificuldade, lembre, ainda não é o fim. Nós sabemos o que nos espera. Persevere. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer uma oração a respeito disso que ouvimos. Pai querido, demos início aqui a uma série a respeito desse pequeno Apocalipse. Deus, eu sei que pessoas, e talvez pessoas que me ouvem agora, podem até acreditar na sua segunda vinda, mas muitas vezes vivem como se isso nunca fosse acontecer. Isso não afeta suas vidas. Mas o fato que diante das estatísticas, Deus, nós percebemos que nós estamos nas últimas horas. Nós percebemos que o fim se aproxima. Nós percebemos, Senhor, que não resta muito tempo. Deus, e por isso nós temos que nos agarrar no Salvador. Deus, ter as nossas vidas realmente de viver a vida que glorifique a Cristo. Deus, e pregar o Evangelho. Senhor, que essa verdade, Deus, nos impulsione e não nos aterrorize. Porque Deus, o Senhor nos deu a salvação. Nós não temos que garantir a salvação na reta final. A salvação já foi conquistada por Cristo na cruz. E agora, Deus, por gratidão e alegria, aquilo que Cristo deu, nós queremos viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado e abençoar vidas com o Evangelho. Deus, que essa verdade nos anime, que essa verdade nos fortaleça, que essa verdade, Deus, nos ponha de pé. Não é o fim, Deus, não é o fim. Deus, e o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Espírito Santo de Deus quer nos usar nesse tempo. Pai, nas tuas mãos está a igreja, os irmãos e aqueles que ouviram isso. Deus, que a boa semente do Evangelho frutifique e que o Senhor, Deus, gere frutos a partir daquilo que cada um ouviu aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.